Irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo, seja qual for a hora, seja de dia, de tarde, de noite, pela madrugada, dentro de um ônibus, dentro de um carro, num foninho de ouvido. Aonde você estiver, que a graça e o poder de Deus possa chegar até a sua vida através das palavras que eu vou, segundo a direção que Deus me der, passar para vocês. Eu vou começar uma série de alguns conselhos que, se nós praticar eles, além de nos levar perto de Deus, nós vamos ser pessoas mais abençoadas, mais maduras, vamos ser pessoas melhores e vamos melhorar o lugar onde nós estiver. Seja onde for, na nossa casa, na rua, na igreja, no trabalho, na escola. Então, eu recebi uma série de vários conselhos do próprio Espírito de Deus, porque uma coisa que eu pedi ao Senhor que me desse era a dependência dEle. Eu não queria ficar buscando estudo dos outros, estudo em internet, em livro, em CD, em pregação de outros. Não, eu queria que o Senhor revelasse para mim particular, como Ele fez com Moisés, como Ele fez com Samuel, como Ele fez com os apóstolos. Porque o Espírito de Deus que revela para o outro, revela para mim. Se eu busco no outro, é como se o Espírito Santo revelasse só para aquele outro. E não, Ele revela para todos que buscar. E desde então o Senhor tem me dado, o Senhor tem me inspirado e o Senhor tem me orientado. E essas orientações que Deus tem me dado, eu senti uma grande diferença na minha vida e eu quero compartilhá-la com vocês, porque o que é bom nós devemos repartir. Tem pessoas que repartem o que é mal. Tem pessoas que repartem uma fofoca, uma conversa, uma mentira, uma calúnia. E eu decidi repartir o que é bom. Eu decidi ser um canal de Deus, eu decidi ser um instrumento de Deus, eu decidi ser a morada de Deus. E somente de Deus. Eu não quero ser um instrumento de Satanás. Paulo falou para nós apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como instrumentos. E eu quero ser um instrumento de Deus. Eu não nasci para ser um instrumento do diabo. Eu fui instrumento dele até 18 anos, até onde Deus permitiu, para que quando eu saísse da mão dele eu nunca mais quisesse voltar. Então hoje eu sou um instrumento de Deus. O Senhor tem me dado essas palavras, tem me dado alguns estudos, ensinamento para repassar para as pessoas. E esse ensinamento tem andado pelo Brasil, pelo mundo. E eu glorifico ao Santo Deus, porque a Ele a glória e a honra para sempre, como diz nesse fundo musical, a Ele a glória, a Ele a glória. Então eu vou falar, para começar nessa série de conselhos, né, que levam até Deus, eu vou começar com 5. E aí nós vamos de 5 em 5 até terminar, tá bom? O primeiro conselho que eu dou a todos vocês que me ouvem, e que é o que eu tenho feito na minha vida, e é uma coisa crucial, tanto é que eu coloquei ela em primeiro, a primeira coisa que vai começar a mudar a sua vida, a primeira coisa que vai começar a te transportar para uma atmosfera espiritual mais além, mais acima, vai começar a te fazer ser diferente, é essa. Coloque Deus acima de tudo e de todos em sua vida. E que Ele seja primeiro em todas as áreas da sua vida. Deus tem que estar acima de tudo. O querer tem que ser dele, não seu. Você tem que deixar de viver para você e viver para Deus. Você tem que deixar os seus planos, muitas das vezes, de lado, porque os seus planos para Ele não servem, e começar a viver os planos dele. Então Deus tem que ser o primeiro, a primícia, o centro de tudo. Você não pode colocar nenhuma outra coisa acima dele. E você tem que estar disposto a abrir mão do que for para não perder ele. Esse é o primeiro grande desafio. Você está disposto a abrir mão de alguma coisa que você ama?
para não perder Deus? Se aquilo estiver te tirando de Deus, você tem coragem de abrir mão? Se você não, então Deus não está acima de tudo. Porque quando Deus está acima de tudo, você abre mão de qualquer coisa que esteja te atrapalhando para ficar com Deus. Ele tem que estar acima de tudo. Ele tem que estar acima de todos. Ele tem que estar acima de tudo que você puder imaginar. Ele tem que ser o primeiro, sempre o primeiro. E em todas as áreas da sua vida. Particular, emocional, conjugal, sentimental, física. Deus tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar acima de tudo. Na área sentimental, não vai ser o seu gosto, é o dele. Ah, mas eu gosto dessa, mas eu quero aquela. Aí você tem que abrir mão dessa por aquela. Você está disposto? E o que eu estou falando eu já vivi. Na área financeira, na área material, é você abrir mão de alguma coisa que você sonha muito, mas que para ele não é bom. Você tem coragem? Você tem coragem? Você tem coragem de abrir mão na área familiar? Você tem coragem de abrir mão de alguém que te pertence, mas que esse alguém te leva para longe de Deus? Você tem coragem? Se você tiver, então Deus é o primeiro na sua vida. Jó abriu mão da mulher. Ela falou, nega esse Deus e morre. Deixa eu viúva, porque ela já estava querendo o outro, né? Ele não servia mais, já estava leproso. Qualquer mulher de Deus ali chegaria, porque eu não sei como que essa mulher de Jó era. A Bíblia não conta a história dela, conta dele. Mas qualquer mulher que tivesse temor a Deus ali chegaria e choraria. Ainda que não tivesse nenhuma palavra para falar, mas pelo menos choraria com ele. Agora, o conselho que ela dá, amaldiçoa o seu Deus. Ela estava dizendo, joga sua alma no inferno. Amaldiçoa o seu Deus. Ela não fala o nosso Deus, ela fala o seu Deus. Isso mostra que ela não era uma mulher de Deus. Não era uma mulher que estava ligada em Deus. Porque ela perdeu os bens, né? Ela também perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu tudo. Ela estava revoltada. E na sua revolta ela falou, amaldiçoa o seu Deus. Ele não é o meu Deus, é o seu. Ela rejeitou ele como Deus e morre. Ele falou assim, como fala uma louca, fala tu. Ele preferiu ficar com Deus. E se fosse você? Se fosse muita gente que eu vejo por aí, amaldiçoava Deus na hora para ficar com a mulher. Não é verdade? Mas Jó mostrou que Deus era primeiro. Como fala uma louca, fala tu. Deus deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é alguém que tem Deus em primeiro. E aí qual que foi a recompensa de Jó quando ele colocou Deus em primeiro? Deus virou o cativeiro de Jó e deu a ele tudo em dobro. Quando você coloca Deus em primeiro, quando as coisas, as pessoas, a religião, os seus planos, os seus projetos deixam de ser o primeiro, então Deus vai dobrar a bênção na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Coloque Deus acima de tudo. Faça um pacto e fala, Senhor, a partir de agora o Senhor está acima de tudo. Se você quiser viver as experiências que Deus me deu e que eu estou vivendo e tenho sido abençoado, se você quiser viver isso, a primeira coisa que você tem que fazer é ter coragem de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Todas as demais coisas ficar para trás, ficar em segundo. O problema é que você muitas das vezes coloca tudo para frente e Deus para trás. A ordem não é essa. A ordem é Deus em primeiro e o resto para trás. Esse é o primeiro conselho. Coloque Deus acima de tudo e de todos em sua vida e em todas as áreas. O segundo conselho, encaixe Deus em todos os seus planos, negócios e decisões da sua vida. Deus tem que encaixar em tudo que você for fazer, Deus tem que caber ali. Você tem que pegar esse Deus maravilhoso, grande e poderoso e encaixar ele ali. Se ele não couber ali, então você pega esse plano, esse projeto, esse negócio e joga no lixo.
Porque aonde Deus não encaixa, não dá certo, não vai ter vitória e não vai prosperar. E para Deus encaixar em todos os planos, negócios e decisões da sua vida, ele tem que ser o primeiro. Volta lá no primeiro ponto. Ele tem que ser o primeiro. Porque uma vez que ele for o primeiro, ele vai te mostrar os planos, o caminho. Aí nesse plano e nesse caminho ele vai encaixar, porque ali é a vontade dele. Se Deus não couber em qualquer coisa que você estiver fazendo nessa vida, por menor que seja, jogue essa coisa no lixo. Porque não vai dar certo, não vai prosperar, não vai ter a bênção de Deus e vai te trazer muitas dores. Agora, onde Deus encaixa, aí a paz, a alegria, felicidade, satisfação, não há dores. Porque a Bíblia diz, a bênção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores. Porque aonde Deus encaixa é a vontade de Deus. E aonde está a vontade de Deus, não há decepção. Então, o segundo ponto, encaixe Deus em todos os seus planos, negócios e decisões da sua vida. Pare e pense, o que eu estou fazendo? Deus está? Deus encaixa? Deus aprova? Deus está feliz? Se nenhuma dessas peneiras ele estiver, então joga esse negócio no lixo. Joga esse namoro no lixo, joga esse relacionamento no lixo. Entendeu? Jogue tudo no lixo. Porque aonde Deus não encaixar, não vai dar certo, não vai ter vitória. A terceira coisa que eu queria falar para vocês está no livro de... Nós vamos ler 2 versículos. Deixa eu pegar a minha Bíblia. O terceiro conselho prático, o terceiro conselho que Deus nos dá nessa série, né? Onde eu vou falar de vários, vou falar de 5 em 5. E nesses primeiros 5, o terceiro deles é esse: cuide apenas da sua vida. Não cuide da vida dos outros. Eu sempre costumo falar, Deus deu uma vida para cada um. Cada um tem a sua. Eu cresci com uma ideia de que o gato tinha 7 vidas. Aí poderia até dizer que ele poderia viver as 7 vidas, né? Não só uma. Ele teria o direito, mas é mentira. Dá um tiro na cabeça de um gato, você vai ver se ele tem 7 vidas. Passa um caminhão por cima de um gato, você vai ver se ele tem 7 vidas. Isso é coisa que os nossos pais ensinavam, porque eu sempre digo, a geração de pais e avós e bisavós que nós tivemos foi uma das gerações mais mentirosas que existiu. Nós fomos fruto da mentira. Por quê? Porque eles ensinavam muitas coisas para nós. Que existia saci pererê, boi da cara preta, né? Que quando fazia um redemoinho no chão de poeira, que aquilo ali era um diabo que estava ali dentro, que a gente tinha que fazer o sinal da cruz. Nos ensinaram a carregar crucifixo no pescoço com cruz, que aquilo ali espanta o diabo. Tudo mentira. Nos ensinaram que não pode mijar na fogueira, que a urina seca. Não pode deixar um sapato virado para cima, que dá azar. Não pode deixar um sapato amarrado, que a vida fica amarrada. Eles nos ensinaram muita mentira. Que o filho vem da cegonha, a cegonha traz no bico. Então nós viemos de uma geração mentirosa. Mas o evangelho de Cristo, conforme ele se expandiu, todas essas lendas foram caindo no chão. Pode ver que hoje as escolas já não ensinam mais isso para as crianças. Hoje não se fala mais nessas coisas. Porque hoje a mentalidade das crianças e do jovem é diferente. Essas coisinhas não colam mais para eles. Que a cegonha vai trazer a criança. Que... Entendeu? Hoje um jovem, uma criança de 7, 8 anos já sabe como é que nasce um bebê. Mas nós viemos de uma geração mentirosa. Nós viemos da maldição. Porque até então o evangelho de Cristo ainda era muito encoberto. Existia poucas igrejas ensinando a palavra de Deus. Agora hoje todo lugar tem igreja, né? Eu acho até bom, mas pena que elas estão virando comércio. Então hoje nós estamos com os olhos mais abertos, o evangelho alcançou. O evangelho expandiu. E quanto mais a verdade expande, mais a mentira cai. Pode ver que hoje já não tem esses contos de fada mais. Acabou. Porque eram mentiras. Eram mentiras. E nós viemos de uma geração mentirosa, que contava muita lenda. Nós crescemos
Nós fomos crianças lendárias, nós crescemos com muita lenda, muita imaginação na cabeça, criado pelos nossos pais e nossos avós. Entendeu? Então, o terceiro ponto, se você quer ser abençoado, quer ter uma vida melhor, quer estar numa atmosfera a mais, quer estar perto de Deus, quer ser abençoado, é essa. Cuide da sua vida, porque tem pessoa que gosta de cuidar da vida dos outros. Eu vou até deixar os de fora, falar da igreja. Como tem gente investigador, irmão. Se igreja fosse uma escola para formar investigadores, já tinha saído muitos e vai sair muitos ainda. Porque como tem gente investigador, curioso. Cuide da sua vida. Deus deu uma para cada um, Ele deu a sua. Você mal está cuidando da sua. A sua já está com muitos problemas, está pesado para você. Como é que você quer cuidar da do outro? Tem gente que quer cuidar da vida do outro. Aí no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, veja o que está escrito comigo. 1 Pedro é lá no final. É mais fácil você abrir lá no Apocalipse e ir voltando. 1 Pedro 4 e 15 diz assim: que nenhum de vós padeça, sofra, como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. Então eu estou dizendo que nenhum de vós sofra como alguém que mata alguém que rouba alguém que faz o mal para alguém, porque todas essas coisas, tanto o homicida como o malfeitor, e o ladrão, eles vão ter uma consequência, vai ter um retorno, um sofrimento. É por isso que ele falou que nenhum de vós padeça como essas coisas, essas três coisas que eu falei. Porque o escritor sabia que quem pratica essas três coisas vai ter uma reação na sua vida, vai ter o troco, vai ter a colheita. Não é? O homicida, se ele matar, ele vai ser preso ou vai ser morto também. Porque vai ter uma vingança, né? Da família, ou dos colegas, daquele que ele matou. O ladrão, ele roubar, ele vai ser preso. O malfeitor, ele planta o mal, ele colhe o mal. Então ele falou que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Tá vendo? A pessoa que se intromete na vida dos outros, ela vai ter problema, ela vai padecer. Padecer o quê, pastor? Vão intrometer na vida dela também. Enquanto ela entra na vida de um, 2, 3 entra na vida dela. Porque com a mesma medida que medir será medido, diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus falou. Não julgueis para que não sejais julgados. O evangelho dele mesmo, segundo escreveu Mateus. Porque com a mesma medida que julgar, será julgado. Com a mesma medida que medir, será medido. Mateus 7. Então, ele está dizendo que se você intrometer na vida dos outros, você vai padecer. Você vai ter uma consequência. Você vai ter uma colheita. Então, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Cuide dos seus negócios, cuide da sua vida. Cuide do seu nariz. Entendeu? Cuide do seu nariz. Tem um ditado que diz, cada um tome conta do seu, eu não vou terminar. Começa com R, termina com O. Então faça isso. Não fica olhando o outro, julgando o outro, apontando o outro, que às vezes o seu está mais sujo que do outro. Aprenda a tomar conta da sua vida. Enquanto você está tomando conta da vida do outro, você não tem tempo para consertar a sua. O tempo que você está acertando a do outro é o tempo que você tinha que corrigir a sua. O tempo que você está tomando conta da vida dos outros é o tempo que você tinha para orar, para ler a Bíblia. Por isso que você não aprende a Bíblia, é por isso que você não aprende nada. Você tá na igreja, mas não aprende. Por quê? Porque o tempo que você perde cuidando da vida do outro é o tempo que você ganharia investindo na sua vida. E no livro de Provérbios, abre a Bíblia no meio, bem no meio, vai cair em Salmo. Abre bem no meio, vai cair em Salmo. Aí depois de Salmo tem Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 26, é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. E eu acredito na palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 17, diz assim, ó. O que passando
A pessoa que passando, seguindo um caminho, se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Tá vendo? Aquele que entra na vida dos outros, aquele que entra no negócio do outro, aquele que dá pitaco na vida dos outros, aquele que se intromete nas coisas alheias, aquele que passando se mete em questão alheia, entra, invade a vida do outro sem ser chamado, é como quem toma o cão pelas orelhas. Puxa a orelha de um cachorro, você vai ver o que ele te faz. Puxa a orelha de um cachorro, você vai ver o que ele te faz. Você vai ser mordido. É isso que está querendo dizer o versículo. Se você intromete na vida dos outros, se você quer cuidar da vida dos outros, você vai ser mordido. Você vai tomar uma mordida. E você sabe que quando você é mordido, fica uma marca. Você vai trazer marcas para sua vida, mas não é marcas boas, marcas ruins. Porque a cada vez que você quiser cuidar da vida dos outros, você vai ser mordido. E isso vai deixar marcas muito ruins para sua vida. Por isso que você está indo para trás. Por isso que a sua vida está essa desgraça. Por isso que a sua vida nunca vai para frente, mesmo você estando na igreja. Porque você toma conta da vida dos outros. Quer chegar mais perto de Deus? Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Priorize a sua vida. Tá bom? Agora eu vou dar um recado para você, mãe. Cuide da sua vida. Tem mãe que ela quer cuidar da vida do filho, ela quer dominar. O filho já casou, já é pai, mas ela quer ter ele como xodózinho. Ela fica entrando na vida dele. Por isso que ele fica esse mimo. É por isso que a vida dele não dá certo. Porque daí a nora ou o genro fica nervoso com a sogra ou com o sogro. Porque fica tratando o filho como um bonequinho, um bebezinho, uma belezinha. Casou, minha amiga. Deixa ele viver a vida dele. Não fique entrando, por isso que você está toda mordida. Porque você não entendeu que seu filho já é um homem. E se ele casou, se ele está pronto para fazer filho, ele está pronto para resolver os problemas dele. Para de enfiar sua mão no meio, para de dar pitaco, para de querer ficar socorrendo seu filho, a sua filha. Tem mãe que ela quer ser a estrutura, ela quer ser o Deus. O filho peidou, ela já vai lá entrar no meio para resolver. Deixa ele resolver. Não entre nas brigas dele. Não entre. Porque depois eles vão continuar dormindo junto e você vai ficar como uma bobona, chupando o dedo ou um bobão. Então entenda isso, cuide da sua vida. É seu filho, mas ele casou, ele tem que ser o primeiro a resolver a vida dele. Você não tem que resolver a vida dele, é ele que tem que resolver a vida dele. Então, terceiro ponto, cuide da sua vida. A quarta coisa, para quem quer chegar mais próximo de Deus, ser feliz, ser abençoado, ser usado por Deus, ter Deus em sua vida e em suas orações é essa. Fique em sua casa. Fuja da casa dos outros. Não seja andarilho. Andarilho que não tem parada. Cada hora ele está no lugar. Não é? Cigano. Fique na sua casa, meu amigo. A sua casa pode ser a casinha mais simples, menorzinha que seja, mas é sua. Ali é seu cantinho, ali você tem liberdade, ali você faz o que você quiser, você ora a hora que você quiser, ali você deita a hora que você quiser. Na casa dos outros, vai na casa da pessoa pra você ver se você pode deitar. A pessoa não liga, mas você não se sente cômodo, você não se sente confortável. A casa dos outros não há liberdade. Eu fiquei em Goiás um tempo, né? Lá fui bem acolhido, bem recebido, mas eu não consegui ter a mesma liberdade do que eu tenho quando eu estou na minha casa, embora me deram a liberdade, mas eu sempre ensino, nunca pegue toda a liberdade. A pessoa vai te abrir a casa, mas você tem que saber o limite. Fique na sua casa, e quando você for na casa dos outros, tenha um comportamento. Não chegue invadindo, espere chamar. Tem pessoa que chega na casa do outro, já vai entrando, quando vê tá lá na cozinha. Faça isso não, meu irmão. Faça isso não, minha irmã, é muito feio. Você mostra que você não tem ética. O que é ética? Ética é comportamento. Então chega e espere ser chamado. Entendeu? A pessoa, ainda que ela te dê toda a liberdade da casa dela, nunca pegue toda a liberdade. Nem toda a liberdade é para ser usada. Guarde isso na sua cabeça. É tudo que o Espírito Santo vai me ensinando. Nem toda a liberdade é para ser usada. Tá entendendo? Então, fique em sua casa. Tem gente que gosta de casa dos outros. O marido sai para trabalhar e já vai para casa do outro. O marido sai para trabalhar, a mulher fica lá na casa da outra. É o dia inteiro na casa da outra. É no portão da outra. Pare com isso.
E isso não é de Deus. Se Deus te deu a sua casa, fique nela, limpe ela, ore nela. Tem mulher que o marido sai, ela faz o serviço correndo, tudo correndo para ficar na beira da rua. Aí quando vai dando o horário do marido voltar, ela entra para dentro, para dizer que ela estava dentro de casa. Coitado de você. Se eu estou falando da mulher, não vou nem falar do homem. Fique na sua casa. Aonde eu moro é um lugar de pessoas decentes, pessoas de princípio, pessoas que têm ética, cada um na sua casa. Eles entram na rua, eu moro numa rua sem saída para carro, mas tem saída para pessoas, para moto. Eles entram na rua, cumprimentam a gente, passam com o carro, cada um entra na sua casa e fecha o portão e acabou. Você não vê rodinha na rua. Na rua onde eu moro, eu posso deixar uma câmera filmando para vocês. 24 horas, vocês vão ver, não tem rodinha, não tem ninguém na porta de ninguém, é cada um com a sua vida, não tem ninguém perguntando a vida de ninguém. De vez em quando alguém passa, cumprimenta. Um dia um vizinho passou, parou perto de mim, conversou um pouquinho, falando de Deus e foi embora. Mas não tem isso. E isso aí já faz uns 4 meses. Eles passam com o carro, cumprimentam, eu passo, cumprimento, e é cada um para dentro da sua casa. A rua onde eu moro é vazia. Qualquer hora do dia que você entrar nela, ela está vazia. Não tem rodinha, graças a Deus não tem biqueiro, não tem tráfico de droga, não tem nada. Sabemos que tem droga, mas cada um fuma dentro da sua casa. Em quase 2 anos que eu moro nesse lugar, nunca vi uma pessoa fumando maconha na rua, porque as pessoas têm comportamento, têm educação, têm ética, e entende que aquilo que ele faz não é bom para o outro não é obrigado. Som alto, carro com batidão, não tem. Aqui é uma paz, e eu louvo a Deus por isso. Agradeço a Deus por isso. É cada um na sua casa, fique na sua casa. Provérbios 25:17 diz assim, olha aí, ó. Provérbios 25:17. Vamos ler. Retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Tá vendo? Quando você fica muito enfada, cansa, chega uma hora que acaba o assunto, aí entra a conversa fiada. Quando o assunto acaba, entra a conversa fiada. Quando o assunto acaba, começa a fofoca. Entendeu? Então, a palavra de Deus orienta, retira o pé, Provérbio 25:17, retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Esse retirar o pé é você não ficar vivendo dentro da casa dos outros. E também retirar o pé significa você não invadir a vida da pessoa, não entrar na vida da pessoa, não ficar falando da vida da pessoa, tomando conta. Isso é retirar o pé. Tem pessoas que gostam de casa dos outros, dormem na casa dos outros, comem na casa dos outros. O dia que a amizade suas acabar, essa pessoa vai falar para os outros tudo que ela te fazia. Eu tive uma experiência boa esse dia e eu falei isso para uma irmã. Olha, irmã, você ficava na casa da pessoa, isso é muito ruim, isso não é bom. O dia que vocês não for mais amiga, ela vai falar para todo mundo que ela te ajudava. E a mulher veio falar para mim da irmã e falou, eu ajudei ela dormia aqui em casa, ficava aqui a semana inteira. Eu falei, tá vendo? Porque isso é bíblico. Se fosse o pastor Eduardo que falasse, não acontecia, mas está escrito. Está escrito. E a palavra de Deus diz, passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Elas cumprem e elas acontecem. Retira o pé da casa do teu próximo. Fique na sua casa. Seu marido saiu, não tem o que fazer, vai orar, vai ler a Bíblia, vai assistir a televisão. Mas fique na sua casa. Casa dos outros não presta, uma hora vai dar problema, porque a pessoa vai cansar e vai aborrecer você. Aborrecer significa intriga, briga, problema, desavença. E o último de hoje, para nós encerrar, controle a sua língua. Se você ler o livro de Tiago 3, você vai ver lá uma série de coisas que a língua faz. A língua é perigosa demais. E a Bíblia diz que nenhum homem consegue domá-la. Nenhum homem consegue domá-la. Nem os homens de Deus usados no passado conseguiram dominar a língua. Porque ela é perigosa demais. E a Bíblia diz que aquele que consegue dominar a língua, ele é um homem perfeito. E perfeito não existe. O único que foi perfeito e que dominou foi Jesus. Se você quer estar perto de Deus, se você quer viver numa amplitude, se você quer crescer, segure a sua língua. Feche a boca. Fale só o suficiente. Tem pessoa que fala demais. E eu não consigo ficar perto de pessoa falante. Que conversa, não para. Porque essas pessoas, elas não deixam a gente raciocinar.
Fecha a boca, fale só o suficiente. Eu aprendi isso um dia assistindo um programa de televisão. Tinha 2 cantores, daí estava entrevistando, só que um falava mais, o outro era mais calado. Aí o entrevistador falou assim, você fala pouco? Ele falou, não, eu falo só o suficiente. E eu aprendi aquilo. Você não precisa falar muito, fale o suficiente. Tem pessoa que é tagarela demais. Tem pessoa que é escandalosa demais. Quem fala menos, erra menos. Quem fala mais, erra mais. Quem fala muito, pensa pouco. Porque não tem como você pensar falando. Geralmente você consegue pensar quando você está calado. Faz silêncio para você ver como o seu pensamento funciona melhor. Senta debaixo de uma árvore ou em uma praça e fica em silêncio para você ver quanta coisa vem na sua mente. Agora fica falando, conversando para você ver se você pensa. Você não pensa. Então a quinta coisa para nós encerrar hoje. Controle a sua língua, fecha a sua boca. Tem pessoas que falam demais, fala de todo mundo e quando não tem de quem falar, fala dela mesma. Então, feche a sua boca. Controle a sua língua. Fale menos. Fale só o necessário. Pessoa que fala demais é perigoso. As pessoas não confidenciam com quem fala muito, porque eles vão entender, ela vai falar. Se eu contar, ela vai falar, porque ela fala demais. Se eu contar isso para ele, eu queria até conversar com ele, confidenciar com ele, pedir um conselho, mas ele fala demais. E aí ele vai expor para os outros. Então, pessoas que falam muito, perdem até a confiança das pessoas. Pessoas que falam muito, observam pouco. A pessoa calada, a pessoa quieta, você pensa que ela é boba? Ela é a pessoa que pensa mais e observa mais. Os calados são observadores. Então foi uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou. Fale menos. Feche a sua boca, fale só o necessário. E quando abrir a boca, que saia somente coisas positivas e que dão fruto. Se ocupe somente de coisas boas. Esse é o segredo, os 5 segredos que o Espírito de Deus me deu dentre os outros. Tá bom? Então vou repetir. Primeiro, coloque Deus acima de tudo e de todos em todas as áreas da sua vida. Segundo, encaixe Deus em todos os seus planos, negócios e decisões de sua vida. Se ele não couber, então jogue tudo no lixo. Terceiro, cuide apenas da sua vida. Quarto, fique em sua casa. Fuja da casa dos outros. Não seja andarilho. Quinto, controle a sua língua. Feche a sua boca. Fale o suficiente. Porque na maneira que você falar o suficiente, você vai falar aquilo que dá fruto, aquilo que edifica, porque quem fala muito, muita coisa não é aproveitada, é jogada no lixo. Então são esses primeiros conselhos que eu vou deixar. Que o Espírito Santo de Deus me deu. No meio de muitos, eu separei alguns, mas no meio de muitos conselhos que o Espírito Santo me dá, me orienta, eu separei alguns que eu creio que todos são bons, mas que vai ajudar bastante. E esses foram alguns que eu separei. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou encerrando essa primeira série, esse primeiro dia, trazendo esses 5 conselhos, 5 instruções, 5 atitudes para abençoar e para fazer nós crescer. Eu quero colocar isso em mim, eu quero viver isso, eu quero continuar praticando isso e que essa pessoa que me ouviu pense nisso, faça isso e ouça isso, para ela ser feliz, ser abençoada e para que as coisas dê certo, para que o Senhor responda às suas orações. Pai, toca nessa pessoa que ouve, ajuda ela a seguir esse espaço, porque se ela seguir, uma grande fonte abrirá sobre a vida dela e ela será feliz e será abençoada. Em nome de Jesus eu entrego cada pessoa que está ouvindo, que ela mude o comportamento para o seu bem. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, graça e paz.